Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos que aconteceram em encruzilhadas. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano. Meu nome é Márcio Araújo. Hoje eu tenho 51 anos. Mas vou contar um relato que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Eu sou morador de Cerquilho, São Paulo. Nessa época que aconteceu, foi uma época de festa junina. Eu estava conhecendo uma moça que morava em um bairro distante onde eu moro. Hoje a cidade de Cerquilho cresceu bastante, mas naquela época não era tão povoada assim. Era uma distância a pé de 25 minutos da minha casa até a casa dela. Nós fomos em uma quermesse na comunidade onde ela morava. Eu deixei essa moça na casa dela e vim caminhando. Já passava de 11 horas da noite. Eu tinha que escolher 2 trajetos. Ou eu seguia uma rua reta, quase sem iluminação, e corria risco de ser assaltado, ou eu dava uma volta que daria mais 15 minutos para chegar na minha casa. E então eu peguei esse atalho, pois no outro dia eu iria trabalhar. Era de domingo para segunda. Eu fui caminhando nessa estrada mal iluminada. Quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, já estava quase 15 minutos caminhando. Quando eu olhei para trás e não tinha ninguém atrás de mim. Apenas havia passado uma moto e 2 carros, mas ninguém que pudesse me dar carona. E também as pessoas não poderiam parar, pensando que eu era um assaltante. Só que quando eu estava fazendo uma curva, eu teria que entrar em uma encruzilhada. Depois dessa encruzilhada, eu teria que caminhar mais uns 300 metros e cair em outra avenida, que já era um pouco mais iluminada. Quando eu já havia atravessado a rua que dava divisa para essa encruzilhada, eu ouvi uma pessoa me chamando. Essa pessoa me desejou uma boa noite. Quando eu olhei para trás, era uma senhora. Ela devia ter por volta de uns 70 anos. Era uma senhora curvada, bem velhinha. Eu assustei quando ela me chamou, mas quando eu vi aquela senhora ali, eu não tive medo. Antes ser essa senhora do que ser um assaltante. Ela veio se aproximando de mim e me pediu um cigarro. Eu dei um cigarro para ela e peguei um para mim. Acendi os 2 cigarros e nós ficamos conversando ali por algum tempo. Eu perguntei o que ela estava fazendo ali. E ela disse que morava na rua de trás onde eu estava e que estava ali esperando alguém. E ela perguntou se eu não tinha medo também de ficar caminhando naquele horário. E eu disse que estava vindo da casa de uma moça que eu estava conhecendo. Papo vai, papo vem. Eu me despedi dela e disse que estava atrasado. E fui caminhando, fumando cigarro. Eu olhei para trás e ela ficou parada lá na encruzilhada, me olhando ao longe. Até aí tudo bem. Só que quando entrei nessa rua de divisa, que já era iluminada, aconteceu uma coisa que me assusta até hoje. Eu olhei na próxima encruzilhada e essa mesma velhinha estava parada lá. Eu tentei colocar na minha mente que era somente uma senhora parecida. Só que quando eu passei próximo dela, ela falou: "Ô rapaz, me dá mais um cigarro." E aí que eu comecei a acelerar os meus passos. Vieram muitos pensamentos na minha cabeça, que poderia ser um fantasma, que poderia ser alguém parecido com ela, ou que era uma irmã gêmea. Então eu decidi dar uma acelerada e comecei a correr. Quando eu olhei para trás, ela não estava mais lá. Só que novamente, quando eu passei por outra rua, essa senhora estava parada, já do lado esquerdo. E novamente ela falou: "Ô moço, me dá mais um cigarro aí." Aí que eu comecei a correr desgovernado, eu saí correndo, tropeçando e quase caí. O meu coração batia e quase saltava do meu peito de tanto medo. Eu corri até que eu cheguei na rua da minha casa. E quando eu olhei para trás não vi mais essa mulher. Mas eu me lembro e trago na minha memória até hoje o olhar dessa mulher, que era um olhar até que triste. E eu conversei com ela por alguns minutos e saí caminhando. Eu não sei dizer até hoje o que era, se era um espírito, uma entidade ou algo do tipo. Não sei se aquilo me protegeu até que eu chegasse em casa. Mas foi muito difícil eu sair à noite por um tempo. Tanto que eu não fui mais na casa dessa moça e acabamos perdendo o contato. Depois eu conheci a minha esposa e eu contava para meus filhos e conto para o meu neto.
Cuidado quando você sair na madrugada. Você pode até não encontrar ninguém, mas alguma coisa pode estar te esperando em uma encruzilhada. E fica um questionamento. O que teria acontecido se eu não tivesse dado um cigarro para ela? Ou pior, como ela sabia que eu fumava? Obrigado, Feliciano, por compartilhar e dar um espaço para que eu trouxesse esse fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Um grande abraço a você, a cada um dos seus inscritos e as pessoas que estão ouvindo esse relato. Fica com Deus e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliciano, e para todas as pessoas que seguem seu canal. O meu nome é Maria de Lourdes, eu tenho 58 anos. Nessa época, eu era moça. Eu moro na cidade de Itaporanga, São Paulo. É uma cidade pequena. Poucas pessoas conhecem essa cidade. E nessa época que eu presenciei esse fato, a cidade era ainda mais pequena. Quase todas as pessoas se conheciam. Se alguém chegasse de fora, você podia ter certeza que era o comentário da cidade. Nessa época, a minha avó morava em um sítio lá na cidade de Itaporanga. Eu já morava mais próxima da cidade, mas eu sempre ia aos finais de semana no sítio da minha avó. E sempre quando eu voltava com o meu pai, ou a cavalo ou de charrete. Só que nessa noite eu fiquei com a minha avó, pois ela estava doente. E no outro dia eu iria embora na parte da tarde. Como a minha tia atrasou e ela iria ficar com a minha avó durante a noite, a minha tia chegou no final da tarde. E mesmo assim, eu decidi ir embora sozinha. Não era como hoje, que você tem telefone, e os meus pais não imaginavam que eu iria embora sozinha. Só que quando eu me despedi da minha avó, ela me disse para que eu não saísse, que era perigoso. Mas eu ri e disse para ela ficar tranquila, que eu sabia o caminho e não era tão longe assim. Eu tinha que andar cerca de 20 minutos do sítio da minha avó até a entrada da cidade, e fui caminhando sozinha. Eu tive até uma sensação de liberdade e me senti adulta. Não era uma noite fria, era até que uma noite quente. Eu vinha naquela estrada e não passava ninguém. Quando se passaram uns 20 minutos, eu cheguei logo na cidade e me senti mais tranquila. Eu continuei caminhando, virei à direita. Foi então que eu fui passar em uma encruzilhada. Eu vi que havia alguém parado na encruzilhada. Parecia que aquela pessoa estava abaixada, acendendo velas. E como eu disse, a cidade era pequena. A possibilidade de eu conhecer aquela pessoa era muito grande. Eu tinha que passar na rua onde essa pessoa estava parada. Então eu decidi apenas atravessar a rua, passar quieta. E quando eu estava passando, aí que eu tomei o maior susto da minha vida. Quando essa pessoa olhou na minha direção, não era um homem, não era uma mulher. Era um ser que tinha uma capa toda preta. Só que aquilo não tinha rosto, era tudo negro. Era como se a pele daquilo e o pano que cobriu seu corpo fosse um só. E aquilo ficou olhando na minha direção de um jeito. Eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível como aquela. Eu senti uma sensação muito baixa. Sabe quando o seu corpo quase vai parar e você começa a querer desmaiar? Foi então que eu tirei forças não sei da onde e comecei a dar uns passos e logo saí correndo. Eu corri durante alguns metros e caí no chão. Quando eu caí, eu ralei os meus joelhos. E com a minha queda, a senhora que morava na casa onde eu caí ficou assustada e saiu para ver quem era. Ela me ajudou a levantar e logo veio seu marido. Eu contei que havia visto alguém na encruzilhada e falei como era aquilo e dei a descrição. Ela fez logo o sinal da cruz e pediu para que eu entrasse. Eu passei o resto da noite na casa daquele casal, que eram pessoas que eu conhecia. E logo de manhãzinha, o marido dela foi na minha casa e chamou os meus pais. Quando os meus pais ficaram sabendo que eu vim sozinha na estrada, eles me deram o maior sermão e eu fiquei uma semana sem sair de casa. E parecia que eu sentia a presença daquilo. Era uma sensação que eu ia ver aquele ser em uma janela, em uma porta. Quando eu estava dentro de casa durante a noite, eu tinha a sensação que alguma coisa passava como se fosse um vulto preto. Isso persistiu por muito tempo. O padre foi na minha casa, fizeram orações na minha casa,
eu senti uma presença constante dentro da casa. Quando eu não estava em casa, não sentia, mas quando eu chegava em casa, eu sentia. Eu não sei dizer se aquilo me acompanhou. O que eu sei é que tivemos que nos mudar daquele lugar e fomos morar em outra área rural próxima à casa da minha avó. Mas o que eu sei é que aquela casa que nós morávamos ficou tão assombrada que outras pessoas que moraram não conseguiam ficar. A casa foi demolida e depois virou um terreno baldio. Hoje ela faz parte da prefeitura. Até hoje eu não consigo decifrar o que era aquela coisa que eu vi e realmente se aquela coisa me seguiu, mas eu fiquei assombrada por muito tempo com aquela visão. Aquele ser com a capa preta, aquela imagem que não saiu da minha mente durante muito tempo. Eu senti a presença daquilo e eu sabia que não era coisa boa. Eu já ouvi um relato aqui no seu canal, não era bem a descrição exata do que eu vi, mas se pareceu muito com aquela coisa que eu vi naquela noite. Graças a Deus aquilo não me acompanhou para a nossa nova casa. Infelizmente a casa que nós morávamos ficou assombrada. Se vocês souberem me dizer o que é aquilo, vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo do Feliciano, pois até hoje eu tenho dúvidas. Agradeço muito a você, Feliciano, por compartilhar relatos de pessoas reais, relatos verdadeiros, de pessoas que às vezes, assim como eu, têm medo de contar para alguém e ser chamada de louca. Mas ouvindo os relatos que as pessoas enviam aqui para o seu canal, eu tive coragem de compartilhar com você e com todos os seus seguidores. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Obrigada. Muito obrigado, seu Márcio Araújo, e muito obrigado, Dona Maria de Lourdes, por terem compartilhado esses relatos que aconteceram com vocês aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando o like, compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.